não alcançaremos o céu que nos espera. Se olharmos a vida dos santos, veremos a perseverança deles, que eles obedeceram a Deus em tudo. Eles foram fiéis nas pequenas coisas e por isso viram a graça de Deus acontecer. E eu queria contar a história para vocês de um grande santo da igreja chamado São Maximiliano Maria Kolbe. É um santo que viveu na época da Segunda Guerra Mundial. Estamos num tempo de guerra e como é terrível, né? A guerra, ela é destruição. A guerra levou à ruína o mundo na Primeira e na Segunda Guerra. Esse santo viveu na época da Segunda Guerra, quando a Alemanha atacou a Polônia, aonde foram mais de 6 milhões de pessoas mortas pela perseguição do nazismo. Este homem viveu em meio à perseguição dura. Por quê? Porque ele era um sacerdote, ele era um cristão. Lembramos que os perseguidos eram judeus, eram cristãos. O nazismo odiava os cristãos, odiava aqueles que professavam a fé em Jesus. Eles tinham, através do comunismo, o seu próprio ensinamento, a sua própria lei. Adolf Hitler, ele se achava como Deus, ele achava Deus e as pessoas tinham que venerá-lo, tinham que prostrar diante dele, e quem não fizesse seria perseguido. Essa guerra que estamos vendo na Rússia com a Ucrânia já é uma guerra muito antiga, já da época da Segunda Guerra, do ano de 1931, quando foram mais de 5 milhões de pessoas mortas na Ucrânia. 5 milhões de pessoas. Stalin, né? Joseph Stalin, ele foi um daqueles que perseguiram a Ucrânia e deixou a Ucrânia passando fome. 5 milhões de pessoas morreram de fome na Ucrânia, em 1931 a 1933. A guerra sempre foi a destruição da humanidade. Um coração sem Deus, sem a graça de Deus, ele age dessa forma, nessa frieza. Os santos diziam que a pessoa que não tem Deus, ela age como se fosse um animal, no bom sentido, né, do animal. E é muito forte isso, meus irmãos, porque esse santo, ele viveu nessa época. A perseguição aos cristãos começou muito cedo, e ele vivia na Polônia. São Maximiliano Maria Kolbe, ele cresceu numa realidade de fé, ensinada pela sua mãe. Já na sua infância, ele já tinha um amor a Nossa Senhora, uma devoção muito grande a Nossa Senhora. E é algo interessante que São Maximiliano, ainda criança, com seus 10 anos de idade, a sua mãe o exortava, porque era comum dele desobedecer a sua mãe. Sua mãe pedia para que ele chegasse em certo horário todos os dias, e ele, como uma criança, acabava brincando demais e passava do horário, e chegava atrasado depois do horário determinado pela sua mãe. E aconteceu então que um dia sua mãe severamente o chamou a atenção, dizendo: filho, o que vai ser de você quando você crescer? Sendo desobediente dessa forma. E Maximiliano ficou muito tocado pelas palavras da sua mãe. A exortação da sua mãe o levou a meditar. Ele falou: o que vai ser de mim quando crescer? E o que ele fez? Ele foi falar com Nossa Senhora. E ele foi falar para Nossa Senhora: o que vai ser de mim quando eu crescer? E ele constantemente fazia orações a Nossa Senhora, perguntando: Nossa Senhora, o que vai ser de mim quando eu crescer? Porque ele ficou incomodado com a palavra da mãe dele. E Nossa Senhora apareceu para ele com um sorriso e disse: Maximiliano, eu trago em minhas mãos 2 coroas, uma vermelha e uma branca. Qual que você quer?
E Maximiliano, já com a fé madura, ele falou assim: eu quero tudo que venha de Deus. Resposta de Santa Teresinha também. Era uma criança de 10 anos. Ele falou: eu quero as 2 coroas. A coroa branca significava a pureza, a castidade. E a coroa vermelha significava o martírio. E ele cresceu já na sua vocação, buscando uma vida de pureza, de santidade e sabendo que ele daria a sua vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Maximiliano, então, na Segunda Guerra, já tinha entrado para o seminário, já tinha se tornado um sacerdote. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, as perseguições na Polônia, muitas pessoas foram presas. E sabe por que ele foi preso? Porque ele era um cristão e muito mais, ele era um sacerdote. Os nazistas odiavam os cristãos e muito mais, 1000 vezes mais, um sacerdote, porque declarava a fé católica. Aconteceu que São Maximiliano ele foi levado para os campos de concentração. Nos campos de concentração, como a gente bem sabe da história, muitos eram jogados em câmara de gás, muitos eram fuzilados nos muros, mas havia um local aonde era o terror dos prisioneiros. Era o buquê da morte. Lá eram castigados algumas dessas pessoas prisioneiras dos nazistas. Sabe o que acontecia lá? As pessoas eram colocadas no buquê da morte e eram deixadas sem comer e sem beber até morrer. Era o castigo. Aconteceu que um dos presos dos campos de concentrações, porque eles contavam um a um dos presos fugiu. E eles não conseguiram achar esse preso. Então, foi dado um castigo. Serão escolhidas 10 pessoas e o castigo, a condenação vai ser o buquê da morte. Não vão ser fuziladas, não vão ser jogadas dentro das câmeras de gás, vão ser mortas com fome e com sede. Essa vai ser a sentença. Foram escolhidas 9 pessoas. A 10ª pessoa a ser escolhida, que era a 10ª e a última pessoa a ficar presa, todos os presos ali que foram expostos, escolhidos, eles temiam o buquê da morte, preferiam o fuzilamento ao ficar preso. Imagina o que é ficar preso no local, sem poder sair, sem comer e sem beber. E foram escolhidos as 9 pessoas. A 10ª pessoa se chamava Francisco. Era um homem casado e pai de alguns filhos. Esse homem entrou, ele ficou apavorado. Ele entrou em uma situação de espanto. Ele ficou aterrorizado: eu não posso ser jogado nessa cela, eu tenho família, eu tenho uma esposa. E aí, Maximiliano Kolbe estava entre todos aqueles presos, e ele se candidatou para ser jogado no buquê da morte. Ele falou: eu quero me candidatar, eu quero ir no lugar desse homem. Os soldados logo questionaram e falaram assim: por que trocaríamos? Ele disse: porque eu sou um sacerdote. Na hora, eles não pensaram 2 vezes, eles trocaram o Francisco, o pai de família, e colocaram Maximiliano Kolbe. Foram levados os 10 para o buquê da morte. Foram trancados. Maximiliano Kolbe, ele já tomou a sua decisão ali: essa vai ser a minha última missão como sacerdote. Eu vou evangelizar os 9 presos daquele buquê. O problema é que dentro daquele buquê
haviam ateus, haviam judeus que não acreditavam no cristianismo. Seria uma missão bem difícil, mas ele foi disposto, por amor a Jesus, a evangelizar aqueles homens. Foram trancados lá, passou-se o primeiro dia, passou-se o segundo dia, aqueles homens já entraram em desespero, sem comer, sem beber. O terceiro dia, eles já estavam famintos, já estavam fracos. E aí começou a evangelização. Maximiliano Kolbe, ele orava por eles, ele evangelizava, ele dizia: vamos ter fé, vamos acreditar que o céu nos espera, vamos ter esperança, um coração reto diante de Deus, um coração obediente ao Senhor. E ele evangelizou cada um daqueles homens. Era comum, de madrugada, ouvir os gritos dos presos, com fome e com sede. Naquele dia, os soldados se espantaram. Os soldados não estavam acreditando no que eles estavam ouvindo, porque era comum, eles riam. Eles diziam: daqui a pouco começa os gritos, o desespero. Para eles era música. Eles achavam algo legal ouvir o grito das pessoas. Eles matavam a sangue frio. Mas eles se espantaram aquele dia. Naquele dia, ouviu-se vozes, clamores vindo daquela cela. E os soldados foram ver o que estava acontecendo. E eles ficaram espantados, porque os presos dentro daquela cela estavam glorificando a Deus. Todos eles estavam glorificando a Deus. Nunca tinha se visto isso. São Maximiliano Kolbe evangelizou todos aqueles 9 homens dentro daquela cela, e eles estavam esperançosos, esperando pelo céu. Eles estavam com fome, com sede, mas estavam glorificando a Deus. Isso é confiança, é ter fé, meus irmãos. Muitas das situações que temos passado nos leva a tropeçar, nos levam. Quantas pessoas deixaram a sua fé nesses tempos de pandemia? Quantas pessoas deixam a caminhada porque tem intriga no grupo de oração, ou não gosta do padre, o padre chamou a atenção? Quantas pessoas deixaram a sua fé por dificuldades financeiras, ou por alguma situação mínima? E aqueles homens estavam glorificando a Deus. O quarto dia, começou então a falecer a primeira pessoa. Com fome, com sede, eles já não estavam mais aguentando. Maximiliano Kolbe colocava nos seus braços cada um deles, orava, absolvia os pecados e o preparavam para o céu. Ele acolhia, ele dava amor àqueles homens até o seu último suspiro, e ele encomendava para Deus: Senhor, eu te entrego a vida desse meu irmão. O primeiro veio a falecer, o segundo, ele pegou novamente aqueles que já estavam morrendo, e ele encaminhou a Deus, orando, evangelizando. Os dias foram passando. 7º dia, a metade deles já tinha falecido, e ele encomendava a alma de cada um. Ele estava cumprindo a sua última missão. O ardor pelas almas, o amor por nosso Senhor Jesus Cristo o levou a evangelizar. Lembrando, Maximiliano Kolbe estava sem comer e sem beber também, estava na mesma situação, mas ele tinha forças pela fé para evangelizar aqueles homens. 10 dias já tinham se passado, e a maioria deles já estavam mortos dentro daquela cela. Pensa naquela situação. Eles tinham que conviver com a pessoa morta dentro da cela, eles tinham que conviver com a situação de fome e de sede. Foram 13 dias. 13º dia, os 9 já estavam mortos, e Maximiliano Kolbe cumpriu a sua missão. Ele evangelizou todos aqueles homens e encomendou a alma deles para Deus. 13º dia, Maximiliano Kolbe ainda estava vivo. Os soldados olhavam.
O capitão ali dos soldados entrou no local e olhou assim para Maximiliano, e ele se espantou com aquele homem. Ele olhou nos olhos de Maximiliano Kolbe e viu um mistério de amor. E ele falava: o que é que tem nesse olhar desse homem? O que esse homem tem de diferente? O que é isso? Ele não conhecia. Era o amor de Deus que queimava no coração de São Maximiliano Kolbe. Era a certeza, a esperança que o céu esperava, que ele estaria na eternidade com Deus. Maximiliano estava vivo, forte. Eles não aguentaram. Eles estavam apavorados com São Maximiliano Kolbe. Eles já não conseguiam suportar olhar para ele, estavam com medo dele. A santidade, o amor que tinha no coração daquele homem. Eles perguntavam como ele conseguiu evangelizar, como ele conseguiu ainda sobreviver com fome, com sede. Quem é esse homem? Eles não conheciam o seu Senhor. A obediência, a fé de São Maximiliano Kolbe. Então foi dada a sentença para ele. A ordem foi dada: vamos matá-lo. Qual foi a sentença dele? Eu li esse livro, meus irmãos, eu lia chorando esse livro. O título desse livro é Sobrevivendo no Inferno, São Maximiliano Maria Kolbe. Eu lia chorando, porque o que eu te contei aqui não chega nem perto do que está nesse livro. O que aquelas pessoas passaram, meu Deus. A sentença dele foi a seguinte: vamos aplicar ácido no coração dele. Com a seringa, aplicariam então ácido, a única forma de matá-lo. São Maximiliano Kolbe estava sentado, encostado na cela, sentado. Um homem entrou na cela e trêmulo, porque olhava o olhar dele, não era de desespero, de choro, de tristeza, era um olhar que contemplava Deus, que esperava o céu, que cumpriu a sua missão, que combateu o bom combate. E o homem, com a seringa na mão esquerda, ele aplicou a seringa no coração de São Maximiliano Kolbe. E São Maximiliano Kolbe, cheio do Espírito Santo, disse as suas últimas palavras. Quando aquele homem aplicou a seringa no seu coração, ele levantou a mão e disse: com a mão esquerda você me mata, e com a mão direita eu te abençoo. Foi as últimas palavras até partir para Deus. Amor por Deus, amor pelas almas, a certeza do céu, a esperança que a missão dele foi cumprida. Vamos ficar de pé? Que possamos nessa noite tomar posse de tudo o que Deus falou aos nossos corações. A certeza do amor de Deus tem que queimar em nossos corações. Maximiliano Kolbe era chamado Cavaleiro da Imaculada, porque ele tinha uma devoção imensa pela Virgem Maria. O amor a Nossa Senhora, o amor a Jesus o levou a evangelizar e a salvar todas aquelas almas. A obediência ao Senhor em meio às tribulações, às dificuldades, na certeza do céu. O amor pela igreja o fez lutar até o fim por amor a Jesus, fez com que ele fosse até o fim. Ele não desistiu em meio às tribulações, ele não desistiu em meio às perseguições. Ele foi fiel ao Senhor, ele deixou o Espírito Santo queimar no coração dele, ele deixou que a graça de Deus o fortalecesse, ele tomou posse da graça do Senhor. Ele era um homem de fé, um homem de fogo, cheio do Espírito Santo, que é exemplo para nós, que muitas vezes queremos desistir, que não obedecemos a voz do Senhor, que muitas vezes agimos pelo nosso querer, não pela vontade do Senhor em nossos corações. Que nessa noite possamos usar como exemplo a vida de São Maximiliano Kolbe, que você possa